Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz seja convosco. Quem vos fala é o pastor Eusébio Lopes. Estamos de volta mais uma vez para darmos sequência a esse projeto maravilhoso de leitura anual da Bíblia. Hoje estaremos fazendo um breve resumo dos capítulos 1 a 18 do livro de Números, dando ênfase às partes do livro que mencionam de alguma forma Cristo ou seu ministério. E no capítulo 2 do livro nós encontramos uma subdivisão das tribos de Israel em 4 partes, sendo que cada parte, formada por 3 tribos, eles levavam uma bandeira. A primeira parte, formada pela tribo de Judá, Issacar e Zebulon, levava a bandeira da forma de um leão. A segunda parte, formada pelas tribos de Ruben, Simeão e Gade, uma bandeira com a forma de um touro. A terceira parte, formada pelas tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, a bandeira com forma de homem. E a quarta parte, formada pelas tribos de Dan, Azé e Naftali, uma bandeira com a forma de uma águia. Essas 4 bandeiras estavam relacionadas com os 4 evangelhos e também os 4 seres viventes que são mencionados em Apocalipse, capítulo 4 e verso 7. Por exemplo, o evangelho de São Marcos apresenta Cristo como o leão da tribo de Judá. Já o evangelho de Lucas apresenta Cristo como o touro, pela força, pela paciência e pela perseverança. O Evangelho de São Mateus apresenta Cristo como homem, ou Deus homem, ou Filho do homem. E o Evangelho de São João apresenta Cristo como a águia. Já no capítulo 8, nós encontramos a oferta mencionada, a oferta pelo pecado e o holocausto. A oferta pelo pecado é aquela oferta que o pecador trazia um animal sem defeito ao pátio do tabernáculo, confessava seu pecado sobre esse animal, em seguida imolava o animal, o sacerdote aparava o sangue, ministrava parte do sangue nos chifres do altar de incenso e o restante do sangue era derramado à base do altar de holocausto. Enquanto isso, o peregrino separava a gordura dos principais órgãos internos daquele animal. Essa gordura era totalmente queimada sobre o altar, dando a entender que aquela gordura era como símbolo do pecado, deveria ser queimado totalmente e demonstrando o arrependimento pleno e definitivo do pecador e indicando no futuro o que vai acontecer com o pecado. Segundo as expressões de Malaquias, capítulo 4, verso 1, a raiz e os ramos do pecado serão destruídos, serão consumidos. E assim o salmista faz uma equiparação. No Salmo 37, verso 20, ele diz que a relação da gordura é com o pecado, de fato. Já o holocausto, a oferta do holocausto, chamada também de oferta queimada, ela tem uma simbologia muito importante. Representa em primeira mão a Cristo, no sentido de que o holocausto, a oferta queimada, representa uma entrega sem reserva. E assim Cristo se entregou sem reserva por nós, para ser oferecido como oferta de libação, como sacrifício de aspersão a Deus, em oferta e cheiro suave, conforme Efésios 5, verso 2. E em segundo momento representa também a nossa entrega total à obra de Cristo, ao seu reino, e o nosso comprometimento com a sua obra. E assim era utilizada essas ofertas na consagração dos levitas, porque eles haviam sido sagrados para um ofício especial ali no santuário terrestre. E claro, a obra desses levitas ou sacerdotes, ela representava o ministério que Cristo faria no futuro, ao ascender aos céus, após concluir ali a sua parte de ministério terrestre, como de fato está acontecendo desde que ele ascendeu aos céus. Já no capítulo 9 nós encontramos a celebração da Páscoa e um precedente é aberto ali para aquelas pessoas que por algum motivo justo não tiveram oportunidade ou não puderam participar da Páscoa no primeiro mês ou na primeira celebração. Ali há um precedente para que essas pessoas, seguindo o mesmo rito, no segundo mês tivesse aí a prerrogativa, de celebrar a Páscoa
também seguindo todos os procedimentos, o protocolo do primeiro mês. E a Páscoa, ela ela comemorava a saída dos hebreus do Egito, para que eles não esquecessem, né, o que eles viveram lá e a forma como Deus tirou eles de lá. Então, nesse aspecto, ela era comemorativa, mas ela era típica também. Ela tipificava ou apontava para o futuro a morte de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, o véu do templo se rasga e essa cerimônia tipológica, ela tem em Cristo ali o seu desfecho, o seu final. E aí o apóstolo Paulo chega e fala o seguinte: porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5 e o verso 7. Já no capítulo 13, nós temos ali a seleção de 12 homens, segundo o mandado de Deus. Moisés seleciona 12 homens, um de cada tribo, 12 príncipes, para irem espiar a terra de Canaã e ver os pontos fortes e fracos, os positivos e negativos que aquela terra possuía, para que eles pudessem tomá-la. E ali naquela ocasião, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. E aqui está a relação desse nome, Josué com Jesus. No hebraico, esses nomes eles têm praticamente o mesmo significado. Eles têm, ambos os nomes significam salvação. E assim como Josué entra com o povo de Israel na Canaã terrestre, Jesus, no futuro, entrará com os salvos, com os remidos, na eternidade, na Canaã celeste, tão esperada por todos os cristãos e por todos os salvos. No capítulo 15, nós encontramos aí algumas ofertas: a oferta queimada, a oferta alçada, a oferta das primícias, a oferta pelo pecado, pecado por ignorância da congregação e também por um indivíduo. A oferta queimada, ela representa uma entrega por completo. Eu já mencionei isso anteriormente. A oferta alçada, ela era uma oferta voluntária. Às vezes ela era solicitada à congregação, como a gente vê em Êxodo 25, para construir o arraial, o tabernáculo. E às vezes não, às vezes ela partia de um desejo pessoal, interior do coração da pessoa, então ele ofertava conforme o desejo do seu coração. Então essa oferta, ela representa hoje o nosso desejo de servir a Deus, de adorar a Deus, servi-lo com os nossos dons, com os nossos bens, da melhor maneira possível. E há também mencionado nesse capítulo a oferta pelo pecado, que eu já comentei também no verso anterior. Ela seguia o mesmo rito. Agora, o pecado por ignorância da congregação, era exigido que um novilho fosse trazido e que o ritual da oferta pelo pecado fosse seguido, né? O sacerdote confessava o pecado da congregação, e em seguida o animal era imolado em favor da congregação. Isso representava que Cristo assumiu os nossos pecados. Isso é mencionado em Isaías 53, levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades e tal e tal. E quando o indivíduo cometia um pecado por ignorância, ele deveria levar uma cabra também sem defeito, e essa cabra era sacrificada no lugar desse pecador. E assim Deus nos ensina nesse ritual que todos os pecados, há uma necessidade, para todos os pecados, há uma necessidade de arrependimento, confissão e abandono. Essa é a lição principal que a gente aprende aqui nesse capítulo 15. No capítulo 17 de Números, nós encontramos a confirmação de Arão ao sacerdócio. Havia um questionamento, uma dúvida foi levantada com relação à eleição de Arão e sua casa para gerir o santuário. E Deus orienta Moisés que mandasse que cada príncipe das tribos de Israel trouxesse o seu cajado ali à presença de Deus, para que esses cajados fossem apresentados ao Senhor e deixados lá no santuário. No dia seguinte, quando eles foram olhar, as varas de Arão havia florescido.
E aí ficou evidenciado de que Deus tinha escolhido de fato Arão para liderar sua casa no comando dos trabalhos do santuário terrestre. A relação que tem dessa atividade é com Cristo, sendo também confirmado para ser o nosso sacerdote, sumo sacerdote na nova aliança. E também como aquele que há de julgar o mundo, ou julgar a igreja, enfim. Em Atos capítulo 17, verso 31, nós lemos que Deus ele estabeleceu um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, essa é uma relação que há com a confirmação de Arão para o sacerdócio terrestre e a confirmação de Cristo para o sacerdócio celeste. Portanto, meus amados irmãos, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não vamos desanimar, vamos continuar a lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, nos guardar e nos manter sob sua santa proteção. Quero ficar por aqui nesse comentário. Fiquem todos na paz e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.